Você quer saber como é a experiência de um clube de futebol feminino aqui em São Paulo? Então acompanhe esse vídeo. Seja Care Club. Eu sou a Elisa, sou preparadora física da Clube Físio e eu vou contar nesse vídeo um pouquinho de como foi a minha experiência no clube do Taubaté de futebol feminino. Mas antes, se inscreve aqui no canal e não deixa de curtir o vídeo para as próximas. Eu conheci o Taubaté porque eu cresci em Taubaté e lá tem o clube, né? O Esporte Clube Taubaté, que é muito forte na cidade, as pessoas torcem muito, é muito valorizada pela população da cidade. Mas eu sempre ouvi falar sobre o futebol masculino, até que em 2020 eu conheci uma fisioterapeuta, Isabelle Garcês, e ela me mostrou que Taubaté tinha uma equipe de futebol feminino, que na verdade são clubes separados, né? O futebol feminino acontece na Associação Desportiva Taubaté e o masculino no Esporte Clube Taubaté. Então ela me mostrou a Associação Esportiva Taubaté, me convidou para conhecer um dia, ver como eram os treinos, como que as coisas aconteciam ali. E eu fui um, fui dois, fui três e fui indo enquanto eu pude para acompanhar ali os jogos, os treinamentos. Eu fui muito bem recebida pela comissão técnica e consegui acompanhar um pouco de todos os processos que aconteceram ao longo de 2 temporadas, a temporada de 2021 e a temporada de 2022. Ao longo do tempo eu fui ficando mais próxima ali da preparação física, que é a minha área de atuação mesmo. Sendo sincera, não é muito diferente de como se organiza ali a periodização de um time masculino. No Taubaté tem algumas coisas diferentes, porque o futebol feminino não tem o tipo de estímulo necessário, as atletas não têm apoio financeiro muitas vezes para estar ali seguindo seus sonhos. Então o clube oferece alojamento, quase todas as atletas ficam ali no alojamento. É uma convivência muito intensa, né, de pessoas que moram juntas, treinam juntas, trabalham juntas, ganham e perdem juntas, o que torna o trabalho assim muito mais emocionante. É impossível você estar por perto e não entender a dor de cada uma, querer vencer uma pela outra. Quando a gente fala que não é só sobre futebol, isso no futebol feminino vai muito além em todas as etapas, assim. Essas meninas ficam longe das mães por muito tempo, longe das famílias, sem conseguir visitar ninguém, cumprindo os calendários que são sempre muito apertados e difíceis, né? Você tem que ficar encaixando os jogos do feminino de acordo com o calendário masculino e isso torna tudo muito intenso, né? A preparação física em si, muito do que a gente conhece hoje sobre treinamento físico, ele vem de estudos que foram realizados em homens. Isso principalmente no futebol. A maioria do que a gente sabe é de como funciona o futebol masculino. Então, precisa ter o tato, né? Precisa ter o cuidado de entender que o que a gente sabe de fato não necessariamente vai ser transferido para uma população feminina de maneira direta, né? Então, o preparador físico, o técnico, o profissional que está trabalhando naquele ambiente, ele precisa entender sobre a fisiologia do corpo feminino, sobre as diferenças de força, de mecanismos, diferenças até metabólicas e conseguir transferir o conhecimento que foi criado nos estudos com homens para a prática com mulheres no dia a dia. Lá no Taubaté, as meninas tinham 3 momentos de treino diferentes. Elas tinham o momento de treino de força na academia, o tático técnico no campo e elas também tinham treino preventivo com as fisioterapeutas. Tinha um trabalho muito legal e muito construído de maneira muito cuidadosa com relação ao recovery dessas atletas também. Foi bem legal acompanhar o Taubaté, mesmo com um orçamento apertado quando comparado aos grandes times de São Paulo, conseguiu garantir a classificação, jogou com o Palmeiras, jogou com o Corinthians, jogou com a Ferrinha, com o Bragantino e vários outros times, mas muito legal poder acompanhar assim, um clube que jogou com todos esses clubes enormes que são referências hoje, né, no futebol feminino. E aí no ano seguinte eu continuei acompanhando alguns dos trabalhos. O técnico, Arismar Júnior,
procurou se especializar bastante, estudar muito sobre futebol feminino, entender várias questões. A gente debatia vários temas relacionados à saúde da mulher, principalmente a saúde da mulher atleta. O preparador físico também estudou muito para chegar no brasileiro com uma base muito sólida do que precisava fazer. Assim. Eu conheço algumas atletas de outros times que elas falam que é muito chato jogar com o Taubaté, que ele é aquela equipe pequena que dá trabalho. E foi isso que a gente viu no Campeonato Brasileiro. Assim. Foi jogo após jogo, eram poucos jogos, se não passasse as etapas, você perdia muito rápido, então cada jogo era uma final, cada jogo a gente precisava garantir o próximo e o Taubaté foi indo de uma maneira muito fluida, a gente conseguia ver o time jogando bem, o esquema tático se encaixando. Claro, o futebol tem altas e baixas, não ganhamos todos os jogos, mas chegar na final foi a melhor sensação da minha vida. Estar ali na final do Campeonato Brasileiro, ao lado daquelas atletas, desse projeto que eu já acompanhava ali há 2 anos, foi extremamente emocionante. Foi um jogo que deu ansiedade até em quem não estava assistindo, foi muito incrível. A juíza no final deu 8 minutos de acréscimo no jogo, foram os 8 minutos mais doidos da minha vida. Eu senti de tudo, senti alegria, desespero, amor, paixão. Foi tudo de uma vez só e no final a gente conseguiu conquistar o campeonato. O pessoal do Taubaté foi com muito carinho, me deu também uma medalha por ter participado desse projeto. Então posso dizer hoje que eu tenho uma medalha de campeã do Campeonato Brasileiro. Essa medalha aqui com certeza vai ser uma das medalhas mais importantes da minha vida. Foi a melhor sensação que eu já senti e ela com certeza abriu as portas para mim no futebol e fez com que eu me apaixonasse, entendesse, me especializasse cada vez mais pelo futebol feminino e ele é gigante, eu só quero poder fazer parte dessa história e fazer ele crescer cada vez mais. Vai! É que como que eu... Não tem um tema isso, né? Tipo... Posso falar assim mesmo? Porque onde vai a vinheta, entendeu? Bom, eu conheci o Taubaté... Eu não sei o que mais que eu tenho que contar, assim. Não sei o que mais que eu conto.